É o bando do Crow, droga. É o bando do Crow, droga. It's the Crow's gang, damn it. O passado de Cole estava de volta. Se eles vierem, enfrentamos juntos. Eu não quero te colocar em risco. Eu casei contigo, não com a segurança. But Crow arrived faster than they expected. Mas Crow chegou mais rápido do que esperavam. Hartman! Saia! Agora! Eles vieram pra te matar. Crow, finish it. The debt has already been paid. E quando o perigo chegou, não foi Cole quem agiu primeiro. Se quiser ele, vai ter que passar por mim. O tiroteio Helena. ao redor da cabana parecia engolir Não. o mundo. Eu A resolvo poeira do isso. deserto se ergueu como fumaça de incêndio, rodopiando no ar quente, enquanto balas cortavam o silêncio como trovões de metal. Helena Hartman respirava com firmeza, os olhos brilhando de adrenalina. Ao lado dela, Cole trocava tiros atrás de um velho barril, ainda tentando proteger a esposa, embora fosse ela quem estava segurando a linha de defesa. Cole, à esquerda, ela gritou, percebendo um bandido preparando o ataque. Cole rolou no chão, desviando de um disparo que arrancou lascas do barril atrás dele. "Tô vivo!", respondeu, levantando-se para acertar um inimigo que se aproximava pelo flanco. "Continua." Apesar do caos, os dois se moviam juntos como se tivessem treinado isso por toda a vida. Helena viu a sombra de um bandido se esgueirando pelo telhado da cabana. Sem hesitar, ergueu o rifle e murmurou: "Eu vi você aí, rato." Seu tiro atravessou o silêncio e o bandido tombou com um grito curto. Do alto de uma colina de poeira, Victor Crow assistia à cena com o rosto tenso, olhos estreitos. "Essa mulher é um problema", murmurou com irritação. Nunca esperou que a esposa de Cole fosse uma atiradora tão fria, tão precisa, tão mortal. No calor do combate, Cole correu até Helena. "Eu devia te proteger", disse ele com culpa nos olhos. Ela, porém, sorriu com ternura apesar da poeira no rosto. "Então protege lutando ao meu lado." E assim ele fez. Mas o número de inimigos era maior do que imaginavam. Uma nova leva de cavaleiros surgiu atrás das rochas, relinchando e levantando nuvens de poeira. O narrador invisível da terra sussurrava como o vento: "No oeste, o perigo nunca anda sozinho." Um bandido tentou se aproximar sorrateiramente de Cole por trás. Helena percebeu antes dele. "Cole, atrás!" gritou. Ela o empurrou no último instante, levando um tiro de raspão no ombro. Cole virou-se com os olhos arregalados, o coração despencando. "Helena." "Não foi nada." Ela respondeu entre os dentes, segurando o ferimento apenas o suficiente para continuar lutando. A dor dela acendeu uma chama em Cole. Ele avançou, disparando com precisão feroz. As balas encontraram seus alvos, derrubando dois homens que avançavam com facas erguidas. "Esse maluco atira para matar!" Um deles gritou antes de cair de joelhos no deserto. Victor Crow percebeu que o combate estava se inclinando contra ele. Com um movimento rápido, montou no cavalo. "Peguem eles! Vivos!" ordenou aos homens antes de galopar para longe. Ele mesmo iria atrás de reforços. Ele não desistiria tão facilmente. Cole viu o vilão fugindo e seu rosto endureceu. "Não!"
Ele vai trazer mais homens. Helena, apesar do sangue escorrendo pelo braço, segurou firme o rifle. Seu olhar era tão determinado quanto o dele. Então vamos atrás dele. Você consegue cavalgar? Cole perguntou preocupado. Ela sorriu de um jeito atrevido, que só uma esposa do Velho Oeste poderia sorrir. Eu casei contigo, não com um sofá. Montaram nos cavalos quase ao mesmo tempo, e o narrador parecia acompanhar o movimento do vento. E assim, marido e mulher partiram lado a lado, não como fugitivos, mas como guerreiros. Cavalgando pelo deserto aberto, Helena analisava a paisagem. Ele conhece essas terras, vai tentar uma emboscada. Então vamos preparar uma, disse Cole. Encontraram um barco velho, abandonado em meio ao deserto, vestígio de uma enchente que há muito não acontecia. Cole apontou para ele. Lugar perfeito para pegá-lo. Helena desmontou do cavalo e começou a montar uma armadilha com cordas rápidas, firmes, precisas. Ela movia as mãos com a calma de quem cresceu no campo, caçando sua própria comida e defendendo seus irmãos de lobos. O narrador sussurrou. Helena cresceu caçando, e agora caçava um monstro. O som dos cascos de Crow se aproximando ecoou no vale. Helena posicionou-se atrás do casco do barco e respirou fundo. Chegou a hora. Os dois se esconderam, silenciosos. Cole inclinou-se até ela, tocando sua mão por um instante. Eu te amo, disse, quase num sussurro. Ela sorriu suavemente. Mostra isso atirando bem. Crow desmontou do cavalo e olhou ao redor, farejando perigo. O vento carregava areia e silêncio. Eu sei que estão aqui, disse com a voz arranhada como ferro enferrujado. Helena mirou pela fresta do barco, os olhos verdes fixos, calculando a distância entre ela e o inimigo. Quase, murmurou. Mas Crow era astuto. Ele virou rapidamente para o lado, puxando o gatilho. Aqui! Berrou, enquanto uma bala ricocheteava a centímetros do rosto dela. Merda! Helena rolou para o lado, escapando por um fio. Cole saiu da cobertura para protegê-la e disparou com a intensidade de um trovão. Larga a arma, Crow-e! Crow recuou para trás de uma grande rocha, o rosto marcado por um sorriso feroz. 2 contra 1? Isso não é justo, gritou, a voz ecoando pelo deserto. Helena rebateu com toda a força de sua alma. É mais justo do que você merece. O deserto ficou silencioso, como se prendesse a respiração. O vento, antes forte, passou a girar em círculos suaves, trazendo o cheiro de pólvora, suor e medo. E ali, naquele instante congelado entre 2 mundos, marido e mulher encararam o predador que queria destruir suas vidas. O narrador parecia inclinar-se sobre o momento, dizendo: E então? O duelo final estava prestes a começar. O deserto parecia congelado no tempo. O vento perdeu a pressa, transformando-se em um murmúrio distante, enquanto 3 destinos se encaravam entre rochas e poeira. Cole e Helena respiravam devagar, atentos ao menor movimento. Victor Crow, agora escondido atrás de uma rocha grande, parecia um predador exausto, mas ainda perigoso demais para subestimar. O narrador invisível da história parecia cochichar entre os grãos de areia. No oeste, quando o silêncio cai, a morte anda por perto. Cole olhou para Helena rapidamente. O ferimento dela ainda sangrava, mas seus olhos estavam firmes, tão intensos quanto o brilho do sol refletido no metal frio de seu rifle. Você está bem? Ele murmurou. Vou ficar melhor quando esse desgraçado estiver no chão, ela respondeu, ajeitando a arma contra o ombro, ignorando a dor como se fosse apenas outra parte do deserto. Crow ergueu a voz, ecoando pelas pedras. Vocês 2 são teimosos demais. Vocês sabem que eu não morro fácil. Nem nós, Helena respondeu, firme, sem levantar a cabeça. Cole sorriu de lado. Ela fala mais bonito do que eu. E atiro também, ela retrucou. O silêncio voltou após a troca mordaz, mas desta vez era elétrico, vivo.
Um confronto estava prestes a acontecer, e nenhum dos três pretendia recuar. Crow começou a se mover, trocando de posição atrás das rochas. O som das suas botas arrastando o chão denunciava seus passos. Cole aproveitou a brecha e avançou para um ponto mais alto, tentando cercá-lo. Helena manteve a mira alinhada, acompanhando cada sombra suspeita. Duas aves negras pousaram em cima do barco velho, observando a batalha iminente. Pareciam presságios, sentinelas sombrias. Crow saiu da cobertura rápido, disparando 3 tiros consecutivos contra Cole. As balas atingiram a pedra atrás dele, estilhaçando fragmentos que voaram no rosto do cowboy. Cole recuou, piscando para limpar a poeira dos olhos. Helena viu Crow exposto e disparou. A bala passou raspando pelo casaco do vilão, arrancando um pedaço de couro. Ele recuou imediatamente. "Boa tentativa, mocinha!" Crow gritou, zombando. "Mas você tem que fazer melhor." "Eu sempre faço", disse ela, preparando o próximo tiro. Crow arremessou uma granada de pólvora improvisada. Uma fumaça espessa tomou o ar, ocultando sua movimentação. Helena tentou enxergar, mas a névoa de cinzas era densa demais. "Cole!" ela chamou, tossindo. Ele sumiu. "Fica baixa", Cole respondeu, descendo pela lateral da pedra na tentativa de encontrá-lo. O deserto virou um labirinto de poeira. Passos ecoavam entre rochas como se viessem de todos os lados. As sombras se moviam de maneiras suspeitas. E então... "Helena!" Cole berrou. Ela se virou rápido demais. Rápido o suficiente para ver Crow surgindo atrás dela, como uma fera saindo da fumaça. Ele agarrou Helena pelo braço ferido e a puxou para si, encostando a lâmina contra o pescoço dela. Cole congelou. O mundo inteiro pareceu se partir ao meio. Helena apertou os dentes de dor, mas seus olhos estavam frios, calculados, nunca submissos. Ela encarou Cole, transmitindo algo sem palavras. "Não se aproxime. Eu tenho um plano." Crow o percebeu. "Não olha para ele com essa confiança, querida. Eu corto seu pescoço como se fosse manteiga." "Então tenta." Ela cuspiu, encarando-o sem medo. Crow pressionou a lâmina com mais força. "Eu não erro." "Eu também não," Helena disse, num tom tão suave que parecia contradizer o momento. Foi aí que Cole notou. A mão livre dela estava discretamente tentando alcançar o coldre secundário escondido sob a jaqueta, uma pequena pistola de cano curto, a arma que ela sempre carregava como último recurso. Ele só precisava distrair Crow por alguns segundos. Cole levantou as mãos devagar. "Crow, escuta." Sua voz agora era calma, quase amistosa. "Você venceu. Me deixe em paz e você pode ir. É só isso que você quer, né? Uma saída." Crow riu, uma risada rouca sem alegria. "Eu não quero saída. Eu quero sangue." "Então me mata," Cole disse. "Mas solta ela. Não tem honra em matar alguém amarrado." Crow puxou Helena ainda mais para perto. "Você acha que eu sou um homem de honra? Acha que eu me importo?" "Eu sei que você se importa com o que os outros vão dizer," Cole rebateu. "Se matar uma mulher assim, vai morrer sendo lembrado como covarde." Crow hesitou. E esse 10º de segundo foi tudo o que Helena precisava. Ela puxou a arma ocultada e atirou para trás, sem olhar, a poucos centímetros do corpo do vilão. O disparo ecoou pelo deserto como uma explosão solitária. Crow cambaleou, olhos arregalados, largando a lâmina e levando a mão ao lado do tronco, onde o sangue começou a brotar. Você... Ele caiu de joelhos, sem conseguir terminar a frase. Helena respirou fundo, cambaleando um pouco, mas Cole correu até ela e a segurou firme nos braços. "Você está ferida?" ele perguntou, examinando-a freneticamente. "Só orgulho," ela respondeu com um sorriso cansado. Cole abraçou-a com força. "Eu pensei que ia te perder." "Eu não tenho planos de ir para lugar nenhum," ela disse, encostando a testa na dele.
Pelo menos não sem você. Crow ainda respirava, enfraquecido, mas vivo o suficiente para rir com amargura. Vocês acham que isso acabou? Cole se levantou, caminhando até ele. Acabou, Crow. Acabou agora. Crow olhou para o céu, sorrindo com sangue nos dentes. Meu bando vai vir atrás de vocês. Vão vir todos. E então ele desabou de vez, imóvel. Helena apoiou-se no ombro de Cole. O que ele disse? Acha que é verdade? Cole olhou para o horizonte, onde colunas de poeira começavam a se erguer na distância, como se o deserto estivesse despertando outra ameaça. Provavelmente, ele disse. Mas vamos enfrentá-los juntos. Ela sorriu. Como sempre. E assim, no meio do deserto, com o sol queimando o céu e a sombra da próxima batalha se aproximando, eles montaram novamente em seus cavalos. O narrador concluiu, com voz grave e profética, porque no Velho Oeste, o amor verdadeiro não é contado em alianças, mas em batalhas vencidas lado a lado. O corpo de Victor Crow repousava imóvel sobre a terra quente, finalmente silenciado pelo disparo certeiro de Helena. Mas o deserto, como sempre, não oferecia descanso. O vento mudou de direção, soprando forte do sul, trazendo consigo um som distante, um som que Cole reconheceu imediatamente. Cascos, muitos cascos. Ele olhou para o horizonte e as colunas de poeira não deixavam dúvidas. A cavalaria de Crow, toda a gangue, estava vindo. Não 3, nem 10, 25 homens, cada um mais brutal que o outro. Helena respirou fundo. Eles vêm. Cole ajeitou o casaco, tentando esconder o medo que o coração gritava. Sim, e bem rápido. O sol começava a se inclinar no céu, lançando um brilho dourado sobre as rochas, como se até ele estivesse assistindo em silêncio. No topo da montanha seca, os 2 cavalos do casal batiam os cascos no chão, inquietos, sentindo a aproximação da tempestade humana. Helena engoliu seco, mas seus olhos não vacilaram. A adrenalina corria pelas veias. Dói. Arde. Mas não importa. Cole olhou para ela e viu algo que só viu no dia do casamento. Força pura, absoluta. Temos 2 escolhas, ela disse. Fugir ou lutar. Cole sorriu, mas não de arrogância. Era um sorriso pequeno, cansado, apaixonado. Desde quando você foge de alguma coisa? Ela retribuiu o sorriso. Desde nunca. O som dos cavalos ficou mais alto, mais próximo. Eles tinham menos de 5 minutos. Cole examinou o terreno rapidamente. Um barco velho, rochas altas, terra fofa. Nada parecia oferecer vantagem suficiente. Mas Helena via o mundo diferente. Onde Cole via perigo, ela via possibilidades. Vamos para o barco, ela disse, puxando-o pelo braço. Ali? Cole franziu o senho. É só um casco quebrado. É o que temos, e vamos fazer funcionar. Eles correram até a estrutura de madeira envelhecida enquanto o bando de Crow surgia no horizonte. Uma maré de chapéus pretos, rifles erguidos e gritos de guerra. O narrador parecia sussurrar junto ao vento. No oeste, os heróis não escolhem a batalha escolhe eles. Helena se ajoelhou ao lado de uma das tábuas do barco e começou a arrancar pregos, pedaços, tudo que pudesse ser usado. Cole, ouvindo os cascos cada vez mais próximos, ficou alerta, mas confiou nela. Confia em mim? Ela perguntou sem parar as mãos. Com minha vida, ele respondeu. Ela arrancou uma tábua longa, ergueu e analisou. Pesada, forte, boa. Depois pegou a velha corda usada para a armadilha e começou a amarrar a tábua ao casco do barco. Você está fazendo uma barricada? Cole perguntou. Não, ela disse amarrando mais firme. Estou fazendo um escudo. O bando se aproximou a 200 metros, levantando nuvens de poeira como um furacão vivo. Bandido após bandido gritava o nome de Crow, pedindo vingança, com raiva cega. Cole ergueu o rifle mirando. Eles são muitos.
É por isso que você não vai morrer hoje. Helena levantou a barricada improvisada, usando o casco como parede de proteção. Cole se posicionou atrás dela, com visão parcial do deserto. Helena posicionou-se à frente, controlando a tábua com força. Quando eu mandar, ela disse, você abre fogo. Eu seguro a linha. O bando rugia cada vez mais perto. Cole arregalou os olhos. Helena, isso não é um escudo. Você vai tomar bala. Ela sorriu. A madeira é grossa. Eu já fiz pior. Isso é loucura. Isso é amor. E então, os bandidos chegaram. A poeira levantou como uma explosão e 25 pistoleiros dispararam ao mesmo tempo. As balas atingiram a barricada em rajadas, estilhaçando madeira, espalhando lascas, criando uma sinfonia de tiros. Helena gritou, agora, Cole! Cole saiu parcialmente pela lateral e abriu fogo, disparando com precisão mortal. Cada tiro era um passo para a sobrevivência deles. Bandidos caíam dos cavalos. 3, depois 5. Mas muitos ainda vinham. Helena tremia segurando a tábua, sentindo impactos como marteladas contra o corpo. A madeira vibrava tanto que os braços dela queimavam. Você tá aguentando? Cole gritou. Segura firme, ela respondeu. Eu aguento mais. As balas continuavam. O barulho era ensurdecedor. Helena mantinha a tábua erguida, sentindo as pontas de metal quase atravessando, cada impacto sacudindo os ossos. Cole puxou o gatilho repetidas vezes. 10 tiros, 12, 14. Ele recarregou rapidamente enquanto Helena segurava o inferno inteiro sozinha. Mas então, um som diferente. Um estalo profundo. Um som que dói só de ouvir. A tábua rachou. Helena sentiu a vibração correr pela estrutura, avisando o inevitável. Cole percebeu ao mesmo tempo. Vai quebrar. Eu sei, ela disse, os olhos ardendo. O bando recarregou as armas. A próxima rajada destruiria tudo. Helena olhou para Cole, não com medo, mas com decisão absoluta. Cole, confia em mim. Ele assentiu sem hesitar. E então, em vez de recuar, ela soltou a barricada quebrada, deixando-a cair no chão. Os pistoleiros não esperavam isso. Eles tinham mirado no escudo. Quando Helena se jogou para o lado e Cole para o outro, a chuva de balas atravessou o nada. Foi a abertura perfeita. Helena se levantou primeiro, levantou o rifle ainda sangrando e gritou. Agora, Cole, todos! Os dois emergiram dos lados, disparando ao mesmo tempo. Fogo sincronizado, fúria sincronizada, amor sincronizado. Os bandidos tombaram um após o outro, incapazes de reagir à mudança repentina. A surpresa foi fatal para eles. Os cavalos empinaram, os homens caíram, as armas voaram. Em menos de um minuto, o vale estava em silêncio. O pó baixou, o vento parou. E o único som foi o da respiração cansada de Helena e Cole. Cole correu até ela. Você está ferida? Um pouco, ela disse rindo fraco. Mas feri eles bem mais. Ele a abraçou, segurando o rosto dela entre as mãos, como se estivesse com medo de perdê-la. Você me salvou, Helena. Ela sorriu, encostando a testa na dele. A gente se salva juntos, sempre. O narrador finalizou com voz séria e poética. No Velho Oeste, não existem histórias de amor simples. Existem histórias de coragem, histórias escritas com sangue, poeira e dois corações que se recusam a desistir. O vale finalmente repousou em silêncio. Os corpos dos bandidos estavam espalhados pelo chão. Cavalos fugiam para longe e a poeira começava a baixar como um véu lento, cobrindo a violência que se encerrava. O vento, sempre testemunha, soprou de leve, não mais com raiva, mas com algo que parecia um suspiro de alívio. Cole e Helena ficaram ali por um momento, respirando fundo, como se tentassem convencer o corpo de que a batalha realmente havia acabado. O sol declinava no horizonte, pintando o céu de laranja e vermelho, o mesmo vermelho que manchava o braço de Helena. Cole se aproximou dela com cuidado,
como se ela fosse feita de cristal, embora soubesse que era o contrário. Helena era aço, mas mesmo o aço, quando aquece demais, pode quebrar. Deixa eu ver isso, ele disse, tocando levemente o ferimento no ombro dela. Ela recuou. Mas não de dor. Era mais por reflexo. Eu tô bem, ela murmurou. Você não precisa ser sempre, Cole insistiu, olhando-a com doçura profunda. O rosto dela relaxou e, pela primeira vez desde que a poeira levantou naquela guerra, ela permitiu-se admitir. Doeu, mas acabou. Cole segurou o rosto dela com as duas mãos. Não acabou, só começou. A gente tem um futuro para viver. Helena sorriu, um sorriso cansado, mas cheio de vida. Então vamos viver. Eles montaram os cavalos e deixaram o vale atrás. A estrada de volta parecia mais longa, como se a terra estivesse querendo lhes dar tempo para processar tudo. A dor, o medo, a vitória. O deserto agora parecia mais bonito, mais amplo. Ou talvez fosse só o alívio. O narrador da história parecia cavalgar com eles, dizendo: e quando o oeste sangra, o amor que sobra é o que realmente vale a pena. Chegaram à cabana ao anoitecer. As marcas do tiroteio ainda estavam frescas, buracos na madeira, trincheiras improvisadas, manchas de pólvora no chão. Um lugar de guerra, mas também um lar. Helena desceu do cavalo lentamente. O corpo dela tremia da adrenalina que finalmente começava a se dissipar. Cole correu para apoiá-la. Eu consigo andar, ela murmurou. Eu sei, ele respondeu. Mas deixa eu te ajudar igual. Ele a levou para dentro da cabana com o cuidado de um homem carregando metade do próprio coração nos braços. Helena se sentou na cadeira de balanço antiga e suspirou, enquanto Cole pegava água limpa e um pano para limpar o ferimento. Dói? Ele perguntou, tocando de leve. Sim, ela admitiu. Mas ver você vivo, isso dói menos. Cole parou por um momento. Ele segurou a mão dela e algo pesado em seu peito finalmente encontrou voz. Helena, eu achei que ia te perder hoje. Ela olhou para ele com os olhos verdes iluminados pela lamparina. E eu achei que ia te perder também. Depois sorriu. Mas eu sou teimosa demais para morrer. Cole riu pela primeira vez desde a manhã. E eu agradeço a Deus por isso. Depois de cuidar dos ferimentos e comerem um pouco do que restou, o casal saiu para o lado de fora. O céu estava cheio de estrelas. Não era um céu comum. Era o tipo de céu que só existe depois da morte e da vitória. Um céu que entende o peso de viver no oeste. Helena apoiou a cabeça no ombro de Cole. O que vai acontecer agora? Agora, Cole respondeu, a gente recomeça. Eles vão mandar mais gente? Ela perguntou. Talvez, ele admitiu. Mas agora todo mundo sabe que você não é um alvo. Você é uma ameaça. Helena sorriu. E você? Cole passou o braço pelos ombros dela. Eu sou o homem mais sortudo do oeste. Casei com a melhor atiradora dessas bandas. Ela cutucou a costela dele com o dedo. E você é o cowboy mais teimoso que eu já conheci. Eles riram juntos, e o deserto ouviu. O narrador retornou, com uma voz que parecia feita da própria poeira dourada. Quando duas almas decidem lutar juntas, nenhuma bala do mundo é capaz de separá-las. Nos dias que seguiram, Cole e Helena reconstruíram a cabana. Substituíram tábuas quebradas, enterraram os bandidos, reforçaram as defesas. E pela primeira vez em muito tempo, viveram um período de paz verdadeira. Helena treinava na parte de trás da casa, acertando garrafas alinhadas. Cole assistia. Apaixonado, toda vez que ela acertava 3 alvos com 2 tiros. Você é incrível, ele dizia. Eu sei. Ela respondia com falsa arrogância, rindo. À noite, eles caminhavam pela estrada iluminada pela lua, conversando sobre o futuro, sobre filhos, sobre comprar mais terras, sobre abrir uma estalagem talvez. Mas a vida no oeste é imprevisível e cheia de surpresas. Um dia,
Semanas após a batalha, um cavaleiro solitário surgiu na estrada. Cole e Helena ficaram atentos. O estranho desmontou do cavalo e levantou as mãos. Vim em paz, ele anunciou. Sou mensageiro de Red Valley. A notícia correu pelas cidades. Notícia? Cole perguntou. Sim, o homem respondeu. A história da mulher que derrubou o bando Crow inteiro. Estão chamando ela de a Libélula do Deserto. Helena arregalou os olhos. Libélula? Cole riu alto. Combina com você. Bonita, rápida, imortal. Helena deu um leve tapa no braço dele. Você adora me provocar. O mensageiro continuou. O xerife de Red Valley quer oferecer a vocês o título de Guardiões da Fronteira. Um casal protetor. Dizem que juntos vocês são imparáveis. Cole olhou para Helena. Helena olhou para Cole. E então? Perguntou o mensageiro. Aceitam? Helena segurou a mão de Cole. Se for juntos, ela disse. Sempre. Cole sorriu. Sempre. O mensageiro partiu. E o casal ficou ali, de mãos dadas, olhando o horizonte. Toda a poeira, todo o sangue, todo o fogo, tudo fez sentido. Eles não eram vítimas do Oeste. Eles eram parte dele. O narrador finalizou a história com voz suave, como o vento que acariciava o deserto. E assim termina a lenda de Cole e Helena Hartman. Um amor tão forte quanto o próprio sol, tão firme quanto as montanhas, tão eterno quanto as estrelas do Velho Oeste. Porque alguns casais são feitos para viver juntos, outros são feitos para lutar juntos. E nenhum outro foi tão imbatível quanto eles.